Itararé Esportes. Apoio Casa Esporte. Sua emoção começa aqui. Estádio Teixeirão não está liberado totalmente e Santa Cruz de Santa Rita ameaça não jogar o paraibano. Ministério Público diz que apenas 5 torcidas organizadas estão autorizadas a entrar nos estádios. Presidente do Campinense comenta a tabela reformulada do Estadual 2015. E ainda, no Dia Nacional do Treinador de Futebol, uma conversa com o comandante do Lucena Esporte Clube, Ramiro Souza. Após a Cobra Coral, Murici de Alagoas é mais um a fazer parte da lista de amistosos do Rubro Negro. As últimas informações sobre Galo e Raposa, que entram em campo logo mais em testes de preparação. Informação com opinião. Esse é o Itararé Esportes. Olá pessoal, boa noite. Desde o ano passado, o Ministério Público vem intensificando a cobrança junto às torcidas organizadas para que elas façam um cadastramento dos membros de cada torcida junto ao órgão. Gustavo Carneiro, boa noite a você. Agora, poucas torcidas, diante, lógico, do número de torcidas que a gente sabe que existem organizadas aqui no estado, conseguiram fazer esse tipo de cadastramento. Isso mesmo, Rovares, boa noite a você, boa noite a todos. Como a gente sabe, Rovares, praticamente cada equipe aqui na Paraíba tem uma torcida organizada, só que apenas 5 torcidas organizadas terão acesso aos jogos do Campeonato Paraibano deste ano, e são elas, Rovares, anota aí, a facção do Campinense, Torcida Jovem e a Galera Unida do Galo, ambas do 13, Torcida Jovem do Botafogo e Império, são torcidas do Botafogo, e isso é uma recomendação, Rovares, do Ministério Público, até porque essas torcidas estão devidamente cadastradas, então poderão entrar com os uniformes, bandeiras, charangas, fazer aquela festa nas arquibancadas, só que o detalhe é que a cada partida tem que informar qual será o responsável pela torcida no dia do jogo. Por enquanto, apenas essas 5 torcidas terão acesso os jogos e começa já nesse final de semana, né, Rovares? Pois é, então a tendência, Carneiro, é que aqueles torcedores de outras torcidas organizadas que forem a campo, né, uniformizados e não estiverem cadastrados junto ao Ministério Público, que não possam entrar justamente portando aí esses objetos que você citou, né? Isso mesmo, Rovares, até porque, como eu informei, a torcida terá que falar quem é o responsável, porque vários torcedores estão cadastrados, então qualquer situação que tiver lá na hora do jogo, algum problema, serão punidos os responsáveis. Então, se outra torcida não estiver cadastrada e for para o campo com bandeiras ou camisas, deverão ser barradas aí na porta do estádio e não terão acesso. Tá ok, Carneiro, obrigado, né? Isso aí não é de hoje, né, que o Ministério Público vem trazendo informação aqui, a gente já falou várias vezes sobre isso. A gente sabe que existem várias outras torcidas organizadas, além das 5 citadas aí pelo Gustavo Carneiro, né? A facção do Campinense, a Guga e a Jovem do Galo, também a Jovem do Botafogo e a Império do Belo. Então, tempo todo mundo está tendo, né? Lá na hora, podem escrever aí, é só anotar, né? O Campeonato Paraibano foi a reformulação de tabela, estádio vetado, TAC, né? E essa questão agora de torcida organizada, pode anotar aí que vai acontecer algum tipo de problema ainda, infelizmente, durante a competição. Bem, a torcida do Campinense deve apoiar sim o time logo mais em mais um amistoso da equipe. O momento é de preparação e de busca também por reforços que venham a completar o grupo rubro-negro. O Campinense entra em campo contra o Palmeira de Goianinha mais aliviado. Treino e amistoso é bom, mas os atletas querem mesmo é jogar para valer. E já sabem quando isso irá acontecer com dia, hora, local e adversário definidos. Será no dia 1º de fevereiro, às 4h no Estádio Amigão e contra o CSP. Será a estreia da Raposa no Campeonato Paraibano. A gente sempre almeja a competição, né?
Mas graças a Deus sobrou um tempinho a mais, principalmente eu que cheguei agora, né? Cheguei em janeiro, dia 1º de janeiro. Para mim foi bom, né? Que vamos ter mais um tempo para trabalhar, tem um mês ainda pela frente para trabalhar, para aprimorar a parte física, a parte técnica. E com certeza a gente chegar dia 1º, a gente vai entrar bem na competição e fazer bons jogos. Hoje o rubro-negro fará o segundo amistoso desta pré-temporada com equipes profissionais. O primeiro foi no último domingo, contra o Baraunas e com goleada. A vitória por 4-1 foi convincente. O time parece estar no caminho certo para iniciar bem no estadual. Dá um alívio, né? Bastante, porque a gente já sabe quando vai estrear na competição. É sempre bom. Na fase de preparação e contando os dias para a estreia, a Raposa segue no mercado e contratando. Depois de emprestar o volante Thalisson para o São José do Rio Grande do Sul e de aceitar o pedido de dispensa do lateral direito Diogo, o departamento de futebol não perdeu tempo e anunciou a chegada do também lateral direito Lerielton. O jogador vem por indicação de Francisco Diá, mas atletas ainda devem ser contratados esta semana. Precisa de reforçar com mais 3 ou 4 peças, né? Até porque o nosso plantel está reduzido. Hoje já está chegando na madrugada um lateral direito que trabalhou conosco, né? Mais um atacante, estamos contratando, e mais um volante com a saída de Thales. Então vamos reforçar a equipe, aí com esses 3 jogadores nós vamos fechar o grupo. Então tá aí, ainda é uma fase, né, de preparação, mais de busca assim, por reforços. Se os rubro-negros irão ao Amigão logo mais, os alvinegros terão o papel de se deslocarem ao estádio Presidente Vargas. O Galo recebe uma das sensações do futebol nordestino, pelo menos nesses últimos anos. Oportunidade para os jogadores mostrarem trabalho para o comandante galista. O amistoso desta noite contra o Globo Futebol Clube do Rio Grande do Norte está sendo considerado como o mais difícil até o momento para a equipe do 13, que vem se preparando para sua estreia no Campeonato Paraibano, que acontece no dia 1º de fevereiro. O Galo já entrou em campo 2 vezes pela pré-temporada, uma diante do time amador do São Paulo Alpargatas e contra o Fosse Luz, também do Rio Grande do Norte, saindo com 2 vitórias. E nesta quarta-feira, a intenção do técnico Everton Goiano é o de manter a base que vem sendo utilizada durante os testes, mas dando oportunidade também para quem vem do banco de reservas. Estamos praticamente trabalhando com 3 atacantes, todos 3 de beirada, né? Então, estou até sacrificando um pouco o Araújo, porque ele é que está ficando um pouco mais na área, foge muito da característica desse jogador, porque ele praticamente ele é a mesma característica do Maciel, né? Então, a gente acaba sacrificando um pouco mais. E ele ainda está preso, né? Mas aí, por motivo de experiência, a gente normalmente tem usado ele um pouco e revezado com meio tempo, né? E não é questão de preocupação, é questão de dar oportunidade. O sistema defensivo, por exemplo, no meu modo de ver, a gente está com 5 zagueiros, né? Tudo tem condição de jogar, 2 laterais direitos, 2 esquerda, enfim. Então a gente tem que dar oportunidade, revezando os próprios volantes. Estou jogando com 2, está ficando 3 a 4 de nível também, né? Que tem condição de jogar. Então a gente tem que dar oportunidade para esses jogadores automaticamente se escalarem. Um desses jogadores que espera uma chance é o volante Danilo Goiano, que aos poucos vem se adaptando ao novo clube e vai brigar por uma vaguinha no meio-campo alvinegro. A gente tem que fazer metas, e a minha primeira meta, eu falei comigo mesmo, que é de estar de bem comigo, é eu readquirir o meu ritmo, a força, a potência, aquela parte muscular que você tá mais rápido, e a partir do momento que você adquirir isso, como eu, graças a Deus, já estou começando a me sentir bem melhor, aí nós vamos para a próxima etapa, que é a próxima meta, que é brigar por uma vaga de titular, né? Mas por enquanto, assim, estou me soltando, ainda estou me readaptando novamente e eu tenho certeza que 2, 3 semanas eu já estou 100% e aí com certeza a gente vai brigar por um lugar de titular, ou se não tem problema, né? Entra 10, 15 minutos, ajuda, ou 45. A intenção é que nós possamos fazer um grande campeonato e brigar pelo título, né? Independente de quem vai jogar. Com a mudança na tabela, o volante agradeceu pelo tempo a mais de trabalho. E agora é aproveitar para adquirir o ritmo de jogo. É até melhor porque nós temos mais tempo. Principalmente nós que viemos depois, jogadores que estão mais tempo parados, necessita de mais trabalho, né? Então é importante, assim a gente vai entrosando jogadores que estão para chegar também. Agora o Fabrício que chegou, o Maicon, né? Também vai ter mais tempo.
eu que fui um dos que chegou por último também, então eu acredito que nós ganhamos, cara. Isso foi muito importante, que nós temos mais alguns dias para trabalhar e isso entrosa mais a equipe, deixa que a gente tenha mais tempo para corrigir os erros, né? Esses amistosos vão nos mostrando os pontos positivos, os pontos negativos, e assim a gente vai trabalhando em cima disso. No dia de hoje, o treinador recebeu o centroavante Conrado Oliveira, que vem do Francana de São Paulo, e será apresentado à torcida contra o Globo. Para o comandante galista, a intenção da diretoria é trazer atletas com perfil salarial que se encaixe ao clube e, ao mesmo tempo, dando qualidade ao elenco. Vocês sabem que o plantel é reduzido, é de momento, mas nós preferimos assim, tentar melhorar um pouco mais na qualidade na hora de contratar e com menos elemento, né? Não adianta também você trazer 35 jogadores com um teto mais baixo e, vamos dizer, com um nível baixo. Então a gente optou por isso e a gente espera que não aconteça coisas ruins, principalmente em termos de contusões, né? Para que a gente possa tocar o barco e, se Deus quiser, as coisas caminharem para a gente começar e terminar com esse grupo. Pois é, o grande desafio das equipes, digamos, intermediárias do futebol brasileiro hoje é fazer um time bom e barato, né? Porque o futebol está caro, né? A gente tem visto aí milhões e milhões sendo gastos aí com jogadores de pouca qualidade, intermediários, leilões sendo feitos aí no futebol brasileiro entre grandes equipes, né? Então lá embaixo também isso é uma questão de uma reação em cadeia, né? Se lá em cima está caro, né? Time de Série A, time de Série B, Campeonato Paulista, a consequência vem bater aqui, né? Porque os jogadores se valorizam demais, a figura do empresário também, né, acaba supervalorizando, inflacionando o futebol e acontece isso. É muito difícil, sim, embora o torcedor sempre cobre, acho que é fórmula, digamos assim, receita de bolo, né, fazer time de futebol. Não é, está longe disso, é, né, muito difícil fazer o time bom e barato. E às vezes quando pensa que a solução é investir alto, né, o 13 pagou ano passado e pagou caro, né, não só caro financeiramente, como também perdendo a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Pessoal, a gente faz um intervalo agora, já eu recebo aqui o Ramiro Souza, treinador do Lucena, para a gente bater um papo sobre o Campeonato Paraibano. Hoje é o Dia Nacional do Treinador de Futebol e também a gente vai falar sobre o Santa Cruz de Santa Rita, que ameaça abandonar o Campeonato Paraibano caso o Teixeirão não seja liberado. Até já. Pois é, pessoal, a gente já está de volta e, como já era de se esperar, uma nova novela surge em relação à abertura do Campeonato Paraibano 2015. As informações com o nosso colaborador direto da capital, o jornalista Stefano Vanderlei. Olá, Rovares, continua moído grande em Santa Rita, pois o diretor do Santa Cruz, daquela cidade de Santa Rita, o César, já se pronunciou e ameaçou tirar o time do campeonato caso o estádio Teixeirão não possa realizar as partidas do tricolor canavieiro este ano no Campeonato Paraibano 2015. O Santa Cruz se diz prejudicado porque ano passado os laudos foram reprovados pela Comissão de Vistoria dos Estádios, que é comandada pelo Ministério Público e tem à frente ainda o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, para este ano, a vistoria completa ainda não foi feita. E o que é que precisa para o Teixeirão jogar lá? Precisa essas vistorias serem feitas para aí, em seguida, serem devidamente aprovadas. Ou então, aprovadas com restrição. Não pode ser reprovado, o que aconteceu no passado. Então, o povo de Santa Rita está numa bronca danada, está reclamando bastante do Ministério Público, porque quer ver o time do Santa Cruz jogar no estádio Teixeirão, em Santa Rita. E cá para nós, viu, Rovares? Acho que já vi estádios piores do que o Teixeirão em partidas oficiais, sobretudo ano passado, no jogo em Marabá, o jogo do Águia em Marabá. Tenho certeza que o estádio lá no Pará é pior do que o Teixeirão e teve jogos da Série C. Então, acredito que, na minha ótica, o Teixeirão poderia realmente ter um bom senso para ter o estádio pronto para o Campeonato 2015. Mas vamos esperar. Por enquanto, é só especulação com relação à retirada ou não do Santa Cruz. Vê se daqui para a próxima semana acontecem vistorias e os laudos serem aprovados. É com você, Rovares.
Obrigado ao Stefano, e ele bem colocou, né? Campeonato Brasileiro recebe jogos em estádios que são de dar dó, né? E em horários também, né? Porque os estádios às vezes nem sequer refletores têm. E isso aí não é só... Quem viu a Série C, viu o campo de Macaé, por exemplo, né? Não estou comparando necessariamente ao Teixeirão, mas aquilo a gente está falando de Campeonato Brasileiro de Série C, né? Então, que critérios são esses? O mesmo critério que se aplica ao Teixeirão está se aplicando no Brasileiro. Na teoria, os critérios de reclamação, digamos, dos órgãos competentes deveriam ser os mesmos, né? Mas a gente sabe que não é assim. Agora, Itaporanga, que foi liberado para jogo há 3 anos atrás, por aí, né? É totalmente sem condições o Zezão, né? O Estádio da Graça, né, embora bonitinho, pintadinho, o gramado é de dar dó, né? Então, vamos ver o que o pessoal, se realmente tem condições, tem que ser liberado, se tem alguma questão política, eu não sei, né? Mas realmente fica estranho ver o Santa Cruz não jogar em Santa Rita, né? Lá deve ter muito flamenguista, né? Botafoguense e corintiano, viu, Ramiro? Porque o Santa Cruz já passa muito tempo sem jogar. Quando volta, vai jogar fora. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos. Um grande prazer mesmo estar aqui com todos vocês. Parabenizar a todos nós treinadores. Hoje é o nosso dia. Isso. E você frisou aí do Santa Cruz. Eu trabalhei na equipe do Santa Cruz. O campo, penso eu, que teria condições de jogo, mas isso aí nós não sabemos qual a política que realmente eles adotam para que possa liberar estádio. Mas para mim aqui é um prazer estar com vocês aqui, para que a gente possa bater um papo sobre o Lucena, sobre essa competição que está prestes a iniciar. O Ramiro, que é conhecido como jogador, né, também vestiu a camisa de grandes clubes aqui do estado, do Botafogo foi referência, e como treinador fez seu nome principalmente no CSP lá em João Pessoa, né, jogou agora a 2ª divisão, está à frente do Lucena agora nessa 1ª divisão. Como é que você, Ramiro, digamos, classifica hoje aqui no estado a visão que os dirigentes têm dos treinadores locais? Hoje, os dirigentes já estão com outra visão sobre os treinadores, sobre esses técnicos. Anos atrás, dificilmente vinham alguns treinadores renomados para trabalhar nessas nossas equipes, porque não tinha tanta credibilidade, as equipes realmente não tinham tantos calendários como hoje tem. E hoje os técnicos realmente renomados vêm trabalhar nessas equipes. Os dirigentes estão vendo com bons olhos isso para a gente é excepcional, que venha outros treinadores para mostrar novas ideias. Uma mescla, né? Treinadores da terra com outros também. Isso é bom para todos nós, eu principalmente que sou da terra, estou sempre aprendendo e buscando novos conhecimentos, justamente com esses treinadores de pontas que vêm de outras equipes de primeira linha do futebol brasileiro, e nós estamos aqui sempre para aprender sempre algo a mais. A gente sabe que o Lucena conta com jogadores aí carimbados, como a gente diz no mundo do futebol, né, que já vestiram a camisa de outros grandes aqui também do estado, né, jogadores experientes, jogadores que eu acho que tentam, né, através do Lucena também, voltarem a mostrar aquele futebol que abriram os olhos da imprensa, dos torcedores como o Manu, né? Jogadores que vão estar disputando o Campeonato Paraibano agora, tentando, quem sabe, até, lógico, vestir uma camisa do 13 depois, voltar a vestir uma camisa do Campinense, do Botafogo, dependendo aí, quem sabe o Lucena surpreende, joga uma Série D, ninguém sabe. Futebol não é realmente, como a gente diz, não é uma receita de bolo, né? As surpresas vêm e elas são muito bem-vindas. Mas como é que você classifica esse time do Lucena hoje em relação ao elenco? É um elenco mais maduro ou um elenco ainda a ser formado? Está sendo formado ainda. Nós temos um elenco com jogadores experientes, mas eu sempre digo, mesmo experiente, ele tem que estar numa performance boa para jogar uma competição tão difícil que é um paraibano. Não adianta você ter um nome, só por nome jogar, e chega nos momentos realmente que nós vamos precisar, em momentos duros mesmo da competição, e ele não possa nos dar uma condições até para ajudar a equipe. Mas esses atletas que vieram para o Lucena, realmente estão trabalhando duro, estão realmente buscando espaço. O Lucena, sempre eu estou frisando para os atletas, vamos trabalhar no silêncio, vamos trabalhar bastante, agora sempre buscando a condição que eles também possam chegar longe nessa competição. Nós temos objetivos, agora eu sempre digo, os objetivos vêm com muito trabalho, muita fé em Deus e, acima de tudo, trabalhando e trabalhando muito. Para você, a decisão em trazer os jogos para Campina, com exceção do jogo contra o Botafogo, que o Domício já falou, né, abertamente, que é uma questão financeira, né, não tem, digamos, a torcida aqui,
digamos, não tem que dar tanta satisfação assim. Seria diferente se um 13 levasse um jogo, um Campinense, um Souza sai de Souza para jogar em João Pessoa por conta do financeiro contra o Botafogo. O Lucena, digamos, nesse sentido, ele não tem essas raízes ainda, né? Para você a decisão foi correta em trazer aqui para Campina Grande? Não, eu não entro muito nesse detalhe, não. Nosso presidente Domício está dando todas as condições para nós, da comissão técnica, para os atletas. Hoje não falta nada na equipe do Lucena. Ele está buscando realmente dar essas condições para todos nós, para que a gente possa fazer uma grande competição em termos de jogos. No João Pessoa, aí, nós não entramos nesse mérito, não. A gente estamos só no trabalho, a campo, muito trabalho mesmo. Esse trabalho extra-campo aí fica com o presidente Domício, ele realmente vê o melhor para o Lucena. E nós estamos trabalhando, buscando realmente fazer o Lucena uma equipe realmente vencedora, uma equipe que possa fazer uma grande competição esse ano, mas eu sempre friso, com muito trabalho, muita luta, que isso possa vir a acontecer. Ramiro, a gente sabe que esse campeonato, né, esse ano, já o ano passado, a gente está sem as equipes de Patos, né, disputando a competição. A gente citava aqui Guarabira, né, se a gente for relembrar, Solânia, Monteiro, né, Caporã, entre outras cidades aí já tiveram participantes, né, durante o Campeonato Paraibano. Na sua concepção, a política da federação agora tem que tentar, digamos, reaver, né, um pouco dessa história do nosso futebol, né, porque tem times aí que foram campeões, né, do estado que nem sequer jogam, né, times que realmente enchiam estádios e descentralizavam, né? Eu não acho tão interessante. Metade do campeonato, praticamente, as equipes são de João Pessoa, né? Ele tem que ser descentralizado, isso passa por uma segunda divisão, digamos, mais forte, mais bem organizada também? O Patos não pode ficar fora do Campeonato Paraibano, não. Eu trabalhei em Patos, a torcida realmente lá comparece ao estádio, tem um estádio belíssimo, bem cuidado pelo Marcos, que trabalha naquele estádio. E uma equipe, um estádio daquele não pode ficar sem futebol, não. É verdade. Mas eu penso que brevemente volta novamente esporte, volta nacional, equipes que realmente não pode ficar sem estar participando desse Paraibano, não, porque é mais um atrativo, uma cidade que comparece, e as equipes realmente, quando estão participando do Paraibano, realmente formam grandes equipes e realmente a disputa ficam sempre maiores. Pois é, eu fiquei sabendo que em Patos sequer há agora uma resenha esportiva. Porque não tem o que se falar, vai ficar falando de quem? De 13, de Campinense, né? Vai ficar falando de Flamengo, de Corinthians, não se justifica, né? Infelizmente é uma perda lamentável que eu espero que essa nova, entre aspas e várias, administração da federação, né, possa rever isso aí. Pessoal, ontem a gente ouviu o que disse o presidente do 13, o Carlos Alberto, sobre o Bebeto do Gesso, né, sobre essa nova tabela reformulada do estadual, e hoje a gente vai ouvir, né, o que diz o mandatário do Campinense, William Simões. Tabela do Campeonato Paraibano de forma oficial saindo na última segunda-feira. Qual é a opinião do Campinense sobre essa tabela? Olha, a tabela, né, a gente tem que aceitar porque nós temos que entender também que as datas são insuficientes, né? O campeonato para Campinense 13 e Botafogo só terá início a partir do dia 1º. Então, como eu disse, as datas são insuficientes e dentro dessas poucas datas, né, a Federação Paraibana, né, teve que adequar. Agora, como vai ficar o calendário apertado, em decorrência também dos jogos da Copa do Nordeste, né, esses jogos do meio de semana terão que serem remanejados, né? Isso lá na frente vai apertar ainda mais, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que esse campeonato, apesar da tabela apertada, tenha sua finalização na data prevista, que é justamente no início do mês de maio. Mas, de toda forma, você ficou satisfeito com a tabela? Tranquilo, satisfeito. Muito embora que depois que o Campinense estrear aqui contra o CSP, nós faremos 2 jogos fora, né, consecutivos. Mas, como eu disse, a gente tem que entender também um pouquinho o lado da federação, porque, na verdade, se sacrificou um pouco para elaborar essa tabela. E os clássicos mantidos, né, para o Estádio Amigão? Clássico mantido, o Campinense faz no dia 1º de março, se eu não me engano, o jogo contra o 13, né, o maior clássico do futebol da Paraíba, né, e
tenho também como mando de campo do Campinense o jogo contra o Botafogo, né, aqui no Amigão. Né? Portanto, a tabela, eu acredito, foi bem discutida, bem elaborada. Eu espero que ninguém, né, lá na frente possa reclamar, porque, né, a tabela está aí para ser analisada e ser discutida, né, para ser revisada. É porque lá na frente, se reclamar, infelizmente não vai ter mais tempo, não tem mais como consertar. Portanto, o Campinense ficou satisfeito. Oi, mudando um pouco de assunto, um amistoso logo mais à noite no Amigão e mais 2 já confirmados para que a torcida possa prestigiar, embora um seja contra o Santa Cruz em Recife. Verdade, e hoje nós teremos o Palmeiras de Goianinha, um time da primeira divisão do Campeonato Potiguar. No sábado, nós faremos o outro amistoso contra o Murici, né, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Alagoano. E no dia 25 nós faremos o último amistoso lá no Arruda contra o Santa Cruz. Pois é, bons testes aí, uma boa sequência aí de treinos e de jogos, né, para o Campinense nessa reta final aí de preparação. Tava dando uma analisada aí, o pessoal já tem comentado muito, Ramiro, você dá por dentro disso, o Auto Sport passa 35 dias parado em meio a esse campeonato. É uma tabela muito estranha. O Santa Cruz chega, se eu não me engano, a 31 e o 13 a 25 e outros aí também terão as suas pausas. Vai ser um campeonato, infelizmente, ainda meio conturbado, né? Não é aquele campeonato que a gente esperava que depois do que aconteceu ano passado, esse ano fosse melhor, né? Pelo que nós estamos vendo aí, a tabela que saiu, né? Mas os dirigentes estão vendo, eles devem se reunir, devem ver as melhores opções para que esses clubes não fiquem tanto tempo sem jogos, né? Principalmente você citou bem aí o Auto Sport, 31 dias. Realmente quem... Chega a 35. Né? O 31 pode ser o Santa Cruz. Né? Para quem iniciam, estão todos os clubes loucos para iniciar a competição. E quando iniciar, começa a se jogar depois para novamente, é ruim. Mas aí eles estão realmente vendo isso aí, os dirigentes estão se reunindo, vão ver as melhores opções para que isso não venha acontecer, mas se já saiu a tabela, deve realmente cumprir o que realmente saiu essa tabela. Vamos ver o que vai acontecer. Ramiro, obrigado aqui pela participação, parabéns pelo seu dia e a todos os treinadores, né, que assistem aqui ao nosso programa. Eu sei que é uma profissão bem árdua, não é? É complicado, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre o mercado da bola do futebol em relação aos jogadores, mas existe um mercado muito competitivo, né? De empresários também envolvendo aí os treinadores, né? E parabéns pelo trabalho. A gente teria aqui muito o que conversar sobre CSP, sobre sua carreira como jogador, não vai faltar oportunidade, né, para a gente conversar aqui no programa. Obrigado e parabéns. Só tenho que agradecer, aqui vai um grande abraço ao nosso presidente Domício, a equipe de Luceno, os atletas que devem estar assistindo, vai aqui um grande abraço do professor e um grande prazer estar aqui com vocês, espero realmente estar mais vezes para que a gente possa realmente estar conversando sobre esse mundo do futebol. Pois é, assunto não vai faltar. A gente faz mais uma pausa agora e já vamos falar sobre essas definições aí de calendário em relação a Campinense e Botafogo, né, que são as equipes que têm esse calendário mais preenchido durante esse primeiro semestre do ano. A gente já volta. Como todos sabem, segunda-feira foi divulgada a tabela reformulada do Campeonato Paraibano 2015 e aí Campinense e Botafogo, que vão jogar ainda Copa do Brasil e Copa do Nordeste, começam a se situar em relação a estreias nas competições, mas para que você em casa fique melhor informado, Michel Bruno, boa noite. Boa noite, Gustavo Rovares, boa noite a todos. Pois é, Campinense e Botafogo são os representantes da Paraíba nas competições regionais, no caso a Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, a segunda competição mais importante do futebol brasileiro. Então, como você bem disse, faltava ser divulgada apenas a tabela do Campeonato Paraibano e como isso já aconteceu, tanto o Belo quanto a Raposa já sabem contra quem, quando e onde estreiam nessas três competições. Vamos conferir. Então tá aí, o Botafogo estreia no Campeonato Paraibano contra o Miramar, no dia 1º de fevereiro, no estádio Almeidão, às 4 horas da tarde. Já na Copa do Nordeste, o Belo recebe o River do Piauí, também no estádio Almeidão, só que no dia 5 de fevereiro, às 7 horas da noite.
E agora pela Copa do Brasil, Botafogo da Paraíba e Botafogo do Rio de Janeiro, também no Almeidão, dia 1º de abril, às 9 horas da noite, o Botafogo estreia em casa nas 3 competições. O Campinense recebe o CSP pela abertura do Campeonato Paraibano para a Raposa, no domingo, dia 1º de fevereiro, às 4 horas da tarde, no Estádio Amigão. Pela Copa do Nordeste, aí o Botafogo vai até Salvador enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, dia 5 de fevereiro, às 9h45 da noite. E pela Copa do Brasil, o Botafogo recebe o Grêmio no dia 1º de abril, às 9 horas da noite, aqui no Estádio Amigão, em Campina Grande. Então, o Botafogo estreia nas 3 competições em casa, o Campinense apenas na Copa do Nordeste sai para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. Em relação a amistosos dessas duas equipes, o Campinense joga daqui a pouco contra o Palmeiras de Goianinha, no próximo sábado recebe o Muricy de Alagoas aqui em Campina Grande e no dia 25 fecha essa fase de amistosos contra o Santa Cruz lá no estádio do Arruda. Já o Botafogo tem amistoso confirmado para o próximo domingo no estádio Almeidão, recebe o América de Natal. Rovares. Tá ok, Michel, obrigado. Então, como bem disse o Michel aí, né, o Campinense tem essa estreia na Copa do Brasil contra o Grêmio aqui como, vamos dizer, o principal jogo. A gente não pode diminuir a importância das outras competições, mas pelo menos o que gera mais expectativa por parte, né, dos torcedores, da imprensa, ou seja, de quem gosta de futebol. Pessoal, terminando o programa de hoje, muito obrigado também pela audiência, é sempre bom estar ao seu lado. A gente voltou na última segunda-feira, hoje o 3º programa ao vivo aqui no canal 19, 18 HD, né? A gente sempre agradecendo e na tela a gente sempre traz aí os nossos, a gente tem o e-mail, né, o esportes@tvitarareia.com.br, o telefone 21018203, também o @itarareaesportes, o Twitter, o facebook.com/itarareaesportes, as formas de interação com você que está em casa. Então a todos uma boa noite e a gente está de volta amanhã. Tchau.